ActionAid é uma organização inglesa que desde 1997 está no Brasil e atua nas comunidades no combate à pobreza e exclusão social. Aqui comigo, Alexandre Arraes, que é coordenador do Programa de Educação da instituição no Brasil. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Como que funciona, Alexandre, no Brasil, o trabalho da ActionAid? Então, a ActionAid é uma organização internacional, né? Ela tem uma origem inglesa, ela está no Brasil já há 7 anos. E a ideia é o quê? É pegar muito dessa experiência internacional, desses países todos que a gente trabalha, e trabalhar em 2 dimensões aqui no Brasil. Uma são projetos de desenvolvimento local, é trabalhar na comunidade, né, que sabe aquela realidade, como é que funciona, colaborar para organizar aquela comunidade. E uma outra dimensão são mais em redes, campanhas, articulações nacionais que trabalham mais com temas. Então, é o Fórum de Educação, espaços que discutem segurança alimentar, que discutem gênero, né, o direito das mulheres. Então, essas 2 dimensões sempre casadas, sempre procurando fazer uma associação entre o que acontece no nível micro e o que acontece no macro, no nacional. E como funcionam essas parcerias que vocês fazem com as instituições? Vocês têm, na Cidade de Deus, uma parceria com o SEAC, não é isso? Exatamente. Como que funciona isso? Então, quando a gente começa a fazer um trabalho aqui, nessa perspectiva de combate à pobreza, desigualdade, superação desses processos de empobrecimento, a gente procura logo identificar uma comunidade que tenha realmente muitas necessidades, né, em que haja uma ausência muito grande do poder público, né, que aconteçam poucas políticas públicas efetivas de mudança. No caso aqui do Rio de Janeiro, a gente identificou logo a Cidade de Deus como um espaço importante para isso, né? A Cidade de Deus, as estatísticas oficiais dizem que tem 35 mil habitantes, ela na prática já tem quase 70 mil habitantes. Então você vê, se nem a estatística identifica esse número de pessoas, claro que as políticas públicas não alcançam essas pessoas. Acho que é o quarto IDH do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Então, assim, a realidade é que ali era um espaço importante para a gente trabalhar, né? Havia também um grupo de organizações, de moradores, pessoas ligadas a algumas associações que tinham um trabalho histórico de luta na Cidade de Deus. Então a parceria foi o quê? Identificar uma organização que trabalhasse lá, conhecesse aquela realidade, que fosse respeitado pela comunidade, porque respeita a comunidade na forma com que se relaciona com ela, e aí sim, estabelecer uma parceria que pudesse organizar melhor aquele trabalho social, ter ações demonstrativas para mostrar para o poder público que, olha, é viável, é possível fazer isso, e também se organizar para cobrar políticas públicas. Você é coordenador da campanha nacional e latino-americana pelo direito à educação, não é isso? Como que funciona essa campanha? Como é que é esse trabalho? A ActionAid faz parte, né, da coordenação dessas 2 campanhas, né? Como é que elas funcionam? Na prática, é uma tentativa de você juntar vários entes que trabalham o tema educacional num espaço só, procurando aí sim você incidir com mais força nas políticas públicas. O que acontece, Ricardo? Você tem, por exemplo, o Fórum de Educação Infantil. É um espaço importante, mas discute exclusivamente a educação infantil. Você tem o Fórum de Jovens e Adultos, que trabalha especificamente um tema. A campanha nacional e em nível latino-americano, ela procura juntar esses vários grupos, o pessoal de educação infantil, educação de jovens e adultos, sindicatos, movimentos sociais, quer dizer, trabalhar um conjunto amplo de organizações, porque sabemos que só essa turma junta mesmo é que a gente consegue impactar. Se você só o sindicato de um lado, só o movimento social do outro, só a escola, só os professores, a gente não consegue o impacto que poderia ter com um trabalho mais conjunto. Então o sentido é esse, é articular diversas forças com focos claros e aí fazer campanhas objetivas para alcançar determinados resultados. Pois é, a gente vive num país que a desigualdade social é imensa, muito grande, e a educação, com certeza, é extremamente prejudicada dentro desse contexto todo. E aí, existe uma luz no fim do túnel? Como que a gente pode reverter essa situação, na tua opinião? O que se pode fazer? Não tenha dúvida que o binômio fundamental na questão educacional é aumento de recursos, quer dizer, avançar no financiamento da educação, e, ao mesmo tempo, controle social, né? Garantir que a gente tenha como ver da forma com que esses recursos são aplicados. Na prática, hoje, para você ter uma ideia, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil e apenas 1.200 têm conselhos municipais de educação. Quer dizer, que é justamente o espaço que acompanha essas políticas, verifica como é que elas se materializam, como é que elas funcionam. Então, quer dizer, tem muito pouco espaço da sociedade civil organizada para verificar como é que os recursos são.
Além do que, há poucos recursos em educação. Algumas pesquisas recentes, inclusive de órgãos governamentais, sinalizam que a gente precisaria ter por volta de 8% do PIB aplicado em educação. Hoje a gente tem por volta de 4,5%, e parte dele, infelizmente, é desviado porque a gente não tem suficiente controle. Então, quer dizer, há necessidade de um investimento muito grande. E por isso, muitas organizações que trabalham com educação estão acompanhando agora a questão do orçamento público. Essa relação entre educação e orçamento é muito importante, porque é no orçamento que se materializa realmente a vontade política. É ali, no número, enquanto é aplicado, que a gente sabe se algo é uma prioridade política ou não é, né? Então, quer dizer, tanto a campanha nacional como a latino-americana tem focado no tema do financiamento da educação, as formas como o financiamento se dá, repercussões até da reforma tributária em educação e, no caso do controle social. Pois é, Alexandre, o papel das organizações não governamentais é muito importante, né, no combate à exclusão social, sem dúvida. Mas você não acha que as organizações acabam um pouco também assumindo o papel que seria do Estado, tirando essa responsabilidade do Estado? Infelizmente, muitas vezes acaba acontecendo isso. As parcerias que a gente procura encaminhar, elas justamente sinalizam para que o espaço das ONGs, e em especial esse projeto, por exemplo, da Cidade de Deus, como exemplo, quando a gente realiza uma oficina de cultura, oficina de esporte, oficina de lazer, ou qualquer tipo de atividade com essa perspectiva, a gente quer alcançar 3 objetivos. O primeiro é justamente o resgate da autoestima, o maior conhecimento daquela realidade cultural, né, das questões históricas e tudo mais, que é uma dimensão. A segunda dimensão é mostrar para o poder público que é possível fazer isso, para que o poder público assuma, e não que as ONGs ou outras organizações fiquem bancando isso e trabalhando em substituição ao que o Estado deve fazer. Então, o sentido é esse, é você demonstrar para o Estado que é possível. E aí acontece uma coisa muito interessante nessas oficinas, em todos esses temas. Os jovens que participam desses espaços, eles aos poucos vão identificando o seguinte: nossa, por que tem tão pouco espaço de lazer aqui na minha comunidade? Por que tem tão poucos, por exemplo, porque não tem nenhum campo de esportes aqui? Contribui para a conscientização da cidadania, né, dos seus direitos. E aí quando aquele rapaz identifica, nossa, não tem nenhum campo de esportes aqui na minha comunidade, por que acontece isso? Porque não tem recursos públicos para isso. Por que eu não sou prioridade? E isso politiza esse rapaz que trabalha ali. Então, quer dizer, ele tem uma dimensão de autoconhecimento, né, uma perspectiva educativa. E ele já vai ter um outro olhar da sociedade. Exatamente. A partir Ele sinaliza para o poder público, olha, você tem que assumir isso aqui, é possível fazer, por que você não assume? E depois verifica também que, olha, por que isso não está acontecendo? Ele começa a entender por que determinadas coisas acontecem, que não são naturais, são escolhas políticas, né? Isso valoriza muito o trabalho comunitário que acontece nessas comunidades, né? E de onde vem o financiamento, Alexandre? A maior parte do financiamento da ActionAid são doações de pessoas físicas na Europa. Né? A maior parte do nosso recurso, evidente que a gente também faz alguns projetos de captação para algumas organizações internacionais, mas a maior parte é pessoa física. E no Brasil tem esse tipo de doação de pessoas físicas? Nós começamos agora, Ricardo, um projeto de tentativa de captação de recursos de pessoas físicas aqui no Brasil. A gente sabe que o brasileiro tem uma dinâmica solidária muito grande, mas ao mesmo tempo está muito desconfiado de como é que esses recursos são aplicados. Então a gente... Nem porque está cansado de se enganar. Exatamente. Então, por isso que qualquer tipo de projeto de captação com esse perfil, ele tem que ter relatórios para aquela pessoa que está colaborando, com muita clareza de como é que é aplicado os recursos, né? Que objetivo está alcançando, que impacto está tendo. Então, assim, essa experiência internacional que a gente tem, de relatórios, inclusive para doadores internacionais, a gente está aplicando agora no Brasil. Então, uma campanha que está começando agora, né? Que a gente chama todo mundo para conhecer um pouco mais da ActionAid, né? Entender como é que se dá esses projetos, essas relações e colaborar também, mas sempre com a clareza de que esses recursos são claros, apresentados com muita transparência nos nossos sites, nos nossos relatórios, para que as pessoas saibam exatamente como é que se dá essa dinâmica entre o arrecadar, eu dou um dinheiro e como é que ele é aplicado. E você acha que está mudando essa cultura no brasileiro? Eu acho que, à medida que haja muita transparência, né, na forma com que os recursos são... Quando eu dou R$20, o que acontece com esses R$20? Se eu sei exatamente como é que isso se dá, sem dúvida isso muda, né? Você passa a acreditar naquela doação, na forma com que ela
enfim, vai impactar um trabalho numa determinada sociedade. Hoje ainda há muita desconfiança. Então é claro que há muito um trabalho de boca a boca. Você ajudar um trabalho, você ver que ele funciona, você falar para outras pessoas e nessa rede, né, de solidariedade a gente avançar. E além da Cidade de Deus, existem outras comunidades que vocês estão atuando? Como é que é? A gente trabalha em mais de 14 comunidades no Brasil. A maior parte dos projetos são no Nordeste. Aqui, na área urbana, nós trabalhamos também em São João de Meriti. Nós trabalhamos em São Paulo, na favela de Heliópolis, né, que são espaços com características semelhantes, né, apesar de dinâmicas por vezes diferentes. Mas, assim, são espaços em que o poder público está muito ausente e que é importante colaborar para a criação de um espaço social, de uma organização social que possa, enfim, impactar para que novas políticas públicas funcionem nessas áreas. Sempre são projetos na área de esporte e socioculturais? Não necessariamente. Muitas vezes sim, porque isso é uma demanda, às vezes, da própria comunidade, né, de ter trabalhos nessa direção. Mas a gente trabalha muito o tema do direito das mulheres, né, a questão racial também é muito colocada, e uma forma de desenvolvimento local como um todo. No Nordeste, experiências agroecológicas, né? Aqui na área urbana, muito na área de como impactar os trabalhos nos conselhos, né? Como você trabalhar em rede, né? Para você poder realmente, numa associação de várias organizações, impactar o poder público. Então, ela se dá de várias formas. Ela não é unitemática, ela procura, na verdade, trabalhar diversos temas. Ok, Alexandre, muito obrigado. Por hoje é só, mas semana que vem eu tô de volta, hein? Até lá. Levanta a mão, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico. Levanta a mão e grita ho, ho pra afirmar.